E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um recap aqui do Clube do Trader. Na verdade, vou voltar do Clube do Trader porque é a minha plataforma principal. Esse recap vai ser postado no CT Pro, para você que está assistindo pelo CT Pro e também no Clube do Trader. Pessoal, eu tô com a voz meio. Vocês podem perceber, eu tô com a voz meio ruim. Então vamos ver se a voz vai aguentar até o final desse recap. Eu acho que sim, mas se começar a falhar a voz, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, a gente vai levar até onde der. Eu quero começar falando um pouquinho sobre. Deixa eu só guardar o meu fone aqui, senão começa a falar muito alto. Vamos lá. Inclusive, hoje eu tinha uma aula para gravar do clube, que eu não vou conseguir, que é uma aula bem mais longa do que o recap. E, cara, minha garganta já tá doendo já, então não vou conseguir gravar essa aula. Mas amanhã, se tudo der certo, se a voz voltar, amanhã tem aula nova lá no clube. Você é aluno do clube e tá assistindo esse recap, não se assuste que não teve aula hoje. Amanhã terá. Bom, vamos lá, olha só. Quero começar mostrando para vocês esse estudo que eu fiz hoje mais cedo, tá? Inclusive amanhã de manhã, por volta de 8h30, eu vou estar aqui. Eu vou fazer uma live, como eu fiz hoje de manhã. Se você não assistiu, eu fiz hoje de manhã aqui dentro do CT Pro uma live. Exatamente passando esse cenário, tá? As explicações desse cenário, tá bom? Então, o que eu tinha em mente aqui era... Deixa eu abrir a nossa ferramentinha de desenho, que eu gosto muito dela. Vamos lá, ó. Pô, a garganta do cara tá ruim, o cara tá fumando vape, né? Faz parte. Olha só. O que a gente tinha aqui, né? Vou botar de vermelho mesmo. O mercado trabalhando em frequências, né? O mercado trabalhando, até colocar em microfrequências, né? Em frequências, né? Em frequências. Aqui também, inclusive, essa perna, né? Essa perna toda aqui teve uma correção em frequência também. Então, muito provavelmente a gente teria uma abertura mais ou menos nessa região aqui para buscar essa região de preço justo que eu tinha marcado aqui do dia anterior. Tá? No dia de ontem, o mercado, vocês conseguem perceber que ele ficou travado nessa região por muito tempo. Né? Isso que era a região de preço justo. Você vê que hoje, inclusive, ele fez bastante suporte nessa região de preço justo depois. Tá? Muito explicável. Né? Isso aqui a gente opera distorção e quando o preço distorce que a gente tem que operar. Então, o que aconteceu aqui foi... Tinha um cenário de possibilidade, né? Deixa eu colocar, acho que vou colocar azul para não confundir com o vermelho que já tem aqui. Existia uma possibilidade muito grande do preço abrir nessa região de compra aqui, para exatamente ele vir fazer esse teste dessa região, fazer o pullback e voltar lá para cima, tá? Em frequência também. Esse era o primeiro cenário. O segundo cenário era ele abrir nessa região aqui de mínima, na verdade eu vou colocar de mínima, de suporte da zona de controle de ontem, vir testar essa região de compra, voltar, tá? E começar a subir, tá? No caso aqui ele até fez isso, mas só não fez esse pullback um pouco menor, né? Entrou muita pressão, ele subiu direto. Então, a gente tinha alguns pontos de compra aqui, né? O primeiro ponto de compra era aqui, nessa região aqui. Na verdade, eu vou colocar assim, nessa região aqui. O segundo era nessa região aqui e o terceiro aqui embaixo, tá? Todos esses pontos de compra, eles só serviriam na abertura, tá? No primeiro movimento da abertura. Não adianta depois que o preço chegou aqui embaixo, você querer comprar. Claro que nesse caso aqui, que o preço segurou aqui, já é uma outra história, porque amanhã é um outro dia. Mas durante o pregão, não faria muito sentido você pensar em compra só porque atingiu essa região depois de uma forte queda. Isso era mais para ajuste de posição, tá? Então o preço começou a subir. Na verdade, abriu aqui, fez esse pullback na região de compra e começou a subir, tá? Vou jogar uns 5 minutos, que é onde a gente opera. Cadê? Aqui. E aí o que acontece? Vou apagar esse quadrinho aqui para ficar menos poluído. O preço ofereceu diversas oportunidades de você entrar nessa operação, tá? A primeira oportunidade foi aqui na barra 14, tá? Você poderia ter feito a compra da barra 14. Para mim não é a melhor compra, tá? Porque eu não gosto desse tipo de barra com muita sombra. Embora seja realmente uma barra de pressão de compra, embora você possa juntar diversos aspectos, como a terceira barra que fecha acima da média móvel, né? A barra 12 fecha acima, a 13 fecha acima, a 14 busca liquidez na mínima do dia e fecha acima. Ok, é uma boa barra, eu não gosto dessa barra, eu prefiro entrar em uma barra um pouco mais sólida, mas é uma boa barra, você poderia ter entrado nessa barra 14 também, tá? E aí você teria a entrada que a gente fez, né? Duas entradas que a gente fez no clube, foi a entrada na barra 16
e depois a entrada na barra 19, tá? Então as duas aí, eu entrei um pouco na 16, na 19 eu aumentei a mão, tá? E aí, qual era o nosso alvo? A gente tinha alguns alvos desse FIBO, né? Lembra que a gente está falando de frequência. Se a gente está falando de frequência, tá? A gente tem que ter alvos, tá? Não tem jeito. A gente tem alvos de FIBO que precisam ser calculados. Então, vamos lá. Vamos calcular os alvos de FIBO a partir daqui. Então, olha como ele pegou, cravou o segundo alvo de FIBO perfeitamente, tá? Eu, geralmente, quando o mercado não está muito forte, eu prefiro levar até o segundo alvo máximo, tá? A gente tinha bastante espaço para cima, tá? Na máxima aqui, ó. O terceiro alvo era na máxima de ontem, tá? Existia bastante espaço para cima, existia a perspectiva de vir buscar esse alvo aqui de cima, mas era um pouco mais remoto, né? A gente vem de uma tendência de baixa, tem que respeitar a tendência de baixa. Dá para tentar esticar tanto assim, mas, pô, foi maravilha, né? Quem comprou aqui a barra 14 surfou, cara, 1000 pontos, né? Eu comprei a barra 16, nessa operação eu surfei 770 pontos, comprei a barra 19, nessa operação surfei 695 pontos, tá? Quem estava na sala também pegou, se não pegou a 16, pegou a 19, tá? Algumas pessoas entraram na 16, a 16 tinha um stop um pouco mais amplo do que a 19, né? Por que 16? Porque a 16 é a primeira barra de força, a primeira barra que tem um corpo maior, né? Ela vai aumentando de corpo, ela fecha a terceira barra em sequência, né? Aqui a gente tem uma outside bar, né? Essa barra aqui é uma outside bar, a barra 14. Aí a 15, ela é uma barra que fecha com máximas e mínimas mais altas que a 14, isso é um sinal de força, tá? Mas o corpo da barra não é tão bom. A 16, máximas e mínimas mais altas que a 15, fecha bem acima da barra 15, fecha com o corpo de alta, o corpo bem grande também, excelente. É uma barra que você pode confiar, tá? E aí no pullback a gente compraria essa H1, ou então quem comprou 16 aumentaria a mão, tá? O único problema aqui era o tamanho do stop, né? Na verdade, problema, né? Depende da mão que você opera, do quanto contrato você consegue diluir, mas o stop aqui deveria ser ou abaixo da 16 ou abaixo da 14, tá? E aí, se eu não me engano, abaixo da 16 dava mais ou menos 400 pontos e abaixo da 14 dava uns 500 ou 600, deixa eu ver aqui. Abaixo da 16 dava 400, abaixo da 14 dava 650 pontos. 650 pontos parece muita coisa? Se você opera com 2 contratos, um contrato vai ser um stop de mais ou menos 325 pontos. Tá? Então, para quem opera 10 contratos, você consegue diluir isso para que fique um stop bem menor do que parece. Tá? O mais importante é você se atentar ao financeiro, né? Não a quantidade de contratos que você está operando. O ideal é que você mantenha o seu stop dentro de um limite financeiro que você pré-determinou, tá? Que não passe disso, nem que você tenha que diminuir a sua mão. Foi o que eu fiz, eu diminuí a mão na 16, entrei na 19, subi meu stop para essa região e bala. Tá? E aí, a partir daqui, o que a gente poderia buscar, né? Que eu vou ser sincero, eu tava muito, não vou dizer que eu tava enviesado para compra, porque senão eu teria comprado qualquer coisa, mas eu tava muito cético quanto à venda, né? A gente já tinha diversos alvos de FIBO sendo atingidos aqui, né? Vou jogar aqui na verdade, eu vou jogar aqui no 60 pra gente ver esses alvos de FIBO aqui. A gente tinha esse alvo de FIBO, a gente tinha esse FIBO aqui, tá? Que tinha rompido, esse pivô de baixa, e a gente tinha uns alvos de FIBO e tinha atingido basicamente todos esses alvos de FIBO, tá? Então eu tava bem cético quanto a vender tão baixo assim, né? Então os alvos mais importantes, 1 e 2, a gente já tinha atingido, então tava um pouco cético de vender tão baixo assim, né? Lembra que a gente está dentro de uma figura de lateralidade. Eu não gosto de vender muito baixo nessa lateralidade, tá? Então, claro, às vezes você vai ficar como eu fiquei hoje. Eu fiquei chupando o dedo quando o preço caiu, né? Eu peguei a ida, eu não peguei a descida. Porque eu não consigo vender, cara. Tão baixo assim eu não consigo vender. Um dos princípios que me faz ganhar dinheiro com consistência é o seguinte: você tem que estar confortável. Você tem que estar confortável no trade que você entrou. Se você não está confiante, da onde vem o conforto? O conforto vem da confiança. Se você está confiante, e não é confiante porque, eu estou confiante porque sim, porque hoje eu acordei bonito. Não, você tem que estar confiante porque você, dentro de um embasamento técnico, você confia naquilo que você está analisando, naquela sua estrutura de decisão que você está tendo naquele momento. Então, eu não estava confiante numa estrutura de decisão de venda. Então, para que eu ia me meter a vender? Talvez eu nem conseguisse. Talvez eu fizesse vendas nessa queda e tivesse estopado todas. Por quê? Por medo. Às vezes eu vendo, o preço sobe um pouco, já quero sair porque eu não estou confiante na venda. Então, um dos princípios que eu carrego para sempre, eu já carrego isso há mais de 7 anos,
Você tem que estar confortável na hora de você comprar, na hora de você vender. E o conforto, claro que esse conforto ele tem um limite, né? Porque você tá dentro de um ambiente onde você tem risco, você pode perder dinheiro, você não tá tão confortável assim. Mas a tua decisão, o teu processo decisório tem que te trazer conforto para você conseguir segurar um trade, para você conseguir estopar e não ficar com a sua cabeça a mil pensando, porra, será que eu devia ter feito esse trade ou não? Enfim, tem muitos elementos que fazem com que você precise de confiança para que você consiga ganhar dinheiro, porque você só consegue ganhar dinheiro se você conseguir confiar no processo decisório que você está usando para comprar ou para vender, tá? Então, infelizmente eu não peguei essa queda, eu estava muito cético quanto à venda aqui embaixo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, mas você poderia, né? Você poderia ter usado um racional de que, pô, tinha feito uma correção. Que aqui também seria, acho que seria abusar demais, né? Essa correção aqui foi bem mais de 61.8. Deixa eu ver aqui. Essa correção foi bem mais funda, mais profunda, né? Desculpa, não é funda. Mais profunda do que 61.8 dessa perna aqui. Então, também não... Acho que não teria tanta... A gente não ia ter tanta... Como é que eu posso dizer? A gente não teria tantos elementos que fizessem uma boa venda aqui em cima. A gente teria uma boa venda aqui, tá? Inclusive no 10 minutos passou exatamente na nossa LTB, tá? Essa LTB é um pouco mais fechada, né? Dá para ser uma LTB mais ampla, tá? Ela pode ser aqui, mas ela perde vários pontos de topo, tá? Então eu prefiro conectar esses pontos de topo relevantes. Perco esse, que são topos mais íngremes, são de canais mais íngremes, né? Canais mais íngremes, se você for ver aqui, você tem um canal aqui também, tá? Então, tem diversos canais dentro de canais, né? O preço está sempre contido. Aqui você tem um microchannel, né? Se você colocar nos 5 minutos, isso aqui era um microchannel que rompeu. Olha isso aqui, ó, que coisa linda. Isso aqui era um MTR, tá? Ele rompeu, veio testar o fundo, jogou para cima, tá? Inclusive, eu acho que a gente pegou esse MTR. Não tenho certeza, mas acho que a gente pegou esse MTR. Mas enfim, não vem ao caso. Teriam algumas operações de venda para fazer. Provavelmente a melhor operação de venda aqui apareceria por volta da barra 89, 90, né? Aqui é muito difícil você tomar uma decisão, talvez a 86. Na verdade, aqui na 86, 87 você poderia arriscar uma L1, tá? Eu gosto dessa L1. Eu gosto de setups H1 e L1. Vocês já me ouviram falar disso algumas vezes, tá? Eu vou repetir aqui. H1, L1. Eu gosto de setups H1 e L1 quando eles vêm pela primeira vez abaixo de uma média móvel com força, tá? O que é com força? Uma sequência de barras de venda, por exemplo, para baixo da média móvel de 20, ou uma sequência de barras de compra acima da média móvel de 20, pela primeira vez. Tá? Então, te dá uma confiança maior de você fazer essa compra, essa venda, enfim, dependendo do cenário que você estiver olhando. Não sei o que é H1, não sei o que é L1. Se você é aluno do clube, vai assistir o nosso curso dentro da nossa plataforma. Tem diversos cursos. Um deles é o DZAP, que é o curso inteiro sobre price action. A gente tem um curso de análise técnica, tem um curso de mentalidade, tem curso pra cacete, tá? Mas o que eu ensino H1 e L1 é o curso específico de price action. Tá? E, claro, se você está iniciando, está começando, tem um curso inteiro de análise técnica, mais de 60 aulas para você assistir. Mas especificamente sobre H1 e L1 eu ensino dentro do DZAP, tá? Do zero ao price action. É o nosso curso lá da nossa plataforma. E é isso, você teria a possibilidade de fazer essa venda na barra 84, né? Seria o primeiro L1 aí abaixo da média móvel, onde ele vem numa sequência de barras de baixo, tá? A barra 85, desculpa, na verdade você teria feito a venda no 85, deixa eu dar zoom aqui, 85. A barra 84 ela é ruim, mas é até esperado que ela busque esse suporte e sofra um pouco de compra, né? Então nada de muito errado aqui. Eu tava esperando, sendo muito sincero, um terceiro... Calma aí. Tava esperando, aqui tinham vários tipos de configuração, inclusive a gente tinha alguns padrões de correção de wedge, a gente tinha 1, 2 e 3, né? Dentro dessa terceira perna a gente também tinha mais uma wedge, 1, 2 e 3. Então existiam diversos fatores que poderiam me dar uma intenção de compra aqui nesse tipo de operação, tá? Na verdade, acabou não acontecendo, a gente tinha também uma bandeira final, acabou não acontecendo porque a gente não teve nenhum gatilho ativado de compra, né? Na verdade, poderia ter sido acima da 77, eu tinha uma ordem de compra acima da 77, não ativou, né? A barra 78 já cancela a minha ordem porque entrou muita venda, essa barra é uma barra de reversão,
Você não faria essa compra, mesmo que, né, que depois tenha rompido, você tiraria a sua ordem, porque essa barra de reversão você não quer ver, não é um follow-through bom, você não quer ver essa barra de reversão, principalmente fechando abaixo da média móvel, principalmente cancelando 2 barras, ou seja, fechamento dela abaixo de 2 barras anteriores de alta, não é um cenário que você quer ver quando você está comprando a saída de um canal, de uma bandeira final, tá? Então tinha alguns elementos aqui que eu queria que tivessem presentes e realmente estavam presentes para que eu fizesse essa compra, mas infelizmente, ou na verdade graças a Deus, né, essa compra não ativou, não tinha nenhum setup aqui dentro muito específico de compra, né? Então ficou um pouco safe, ficou um pouco tranquilo quanto a isso, porque a gente não estava posicionado durante essa queda, né? A gente não estava posicionado na compra durante essa queda. Mas, e aí, cara, depois entrou muito fluxo, na verdade, saída, né, de muito contrato, muita gente vendendo contrato, investidores vendendo contrato, porque a gente teve às 3 horas, né, o relatório do FONC e foi interpretado de uma maneira negativa, enfim, não vou entrar em muitos detalhes porque não vem ao caso. Mas a gente teve aí um sell-off muito forte, né, que poderia ter sido feita a venda da 85, se você levasse em consideração essa L1 de venda, tá? E basicamente foi esse o dia, não vi muitas oportunidades extra, além das oportunidades que a gente fez de manhã, principalmente na barra 16 aqui e na barra 19. A barra 14 um pouco mais arriscada, né? Mas também válida, mas um pouco mais arriscada, que ela não tinha confirmação ainda, mas alguns elementos ajudavam, né? Enfim. E basicamente, cara, a barra 14, né? Você poderia até forçar aqui uma perna 1, 2 e uma terceira perna rompendo essa mínima da 11, já é um rompimento, já considera uma terceira perna, uma wedge, aí o rompimento dessa wedge, tá? Mas ainda assim, sua entrada ideal seria na 16 mesmo, não teria muito pra onde correr. Então, cara, deu pra gente fazer dinheiro, foi um dia excelente, não tem muito do que reclamar. O fato de eu não ter pego, isso é muito importante, o fato de você não ter pego um grande movimento não significa que o seu dia não tenha sido bom. Meu dia foi excelente, eu não tenho do que reclamar, meu dia foi excelente, ganhei bastante dinheiro. Mas, de fato, essa queda toda eu fiquei de fora, né? Uma coisa que vocês têm que entender, você ficar de fora de um movimento porque você optou por não se arriscar, porque você não está confortável, porque você decidiu, porque não é um erro operacional. O mercado tem todo dia, bicho. O mercado tem todo dia. Você ficar de fora hoje não significa que você vai ficar de fora de todos os outros movimentos que vão existir daqui para frente. Então coloquem isso na cabeça de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse recap. E amanhã, quem estiver comigo 8 horas, mais ou menos ali 8h30, 8h15, 8h30, a gente vai fazer uma análise pré-market aqui para abertura do pregão. E quem sabe vocês pegam uma ótima call como vocês pegaram hoje. Fechou? Tamo junto. Um abraço. Até amanhã. Valeu!